A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma aula bíblica para nossa meditação. Traremos o tema nesta semana: o perigo do ensino bíblico. Na verdade, o perigo, do ensino progressista. O perigo do ensino progressista. Leitura em classe está contida em 2 Timóteo, capítulo número 3, versículo do 1 ao versículo número 9. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Palavra de Deus sobre a temática, o perigo do ensino progressista. Texto áureo diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias antecedentes à volta de Jesus, tempos difíceis, tempos trabalhosos sobrevirão, disse Paulo. Verdade prática diz assim: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de casas sociais ou igrejas. Veja bem, os ensinos progressistas querem afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico. E o que é o cristianismo bíblico? O cristianismo bíblico é o cristianismo segundo aquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, Jesus disse: como eu fiz, fazeis vós também. Então, Jesus ele ensinou, mas também ele praticou o que ensinou. E ele transfere isto para os que o seguem, para fazerem de igual modo. E ele diz: se vocês fizerem como eu fiz, se vocês vos amarem como eu vos amei, todos irão conhecer que vocês são os meus discípulos. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Traz essa menção para a nossa meditação. Na leitura em classe, como a gente vimos aí, que é a base para o ensino, o perigo do ensino progressista, baseado. No primeiro tópico, temos aí a descaracterização do cristianismo, ou seja, o ensino progressista querendo descaracterizar, querendo macular, querendo manchar, querendo tirar o poder do cristianismo, que é tão poderoso o cristianismo, porque o cristianismo tem como líder o Senhor Jesus. Então, tentam descaracterizar o cristianismo, a descaracterização do cristianismo. Como? Subtópico 1, a deterioração moral, ou seja, a degradação, o desgaste. As pessoas vivendo antagônicas ao que Deus exige, contrárias ao que Deus exige. As pessoas vivendo verdadeiramente
oposto ao que a palavra de Deus ordena, manda. A expressão bíblica últimos dias, contida no versículo 1, 2 Timóteo 3, a expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil, ou seja, anterior à volta de Cristo, esse tempo trabalhoso que Paulo profetizou. O comentarista diz aqui que o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado, atrelado à impiedade. Estará manifestado, estará evidente na impiedade, justamente porque os homens estarão fazendo aquilo que a palavra de Deus reprova. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, ingratos, desobedientes a pais e mães, sem afeto para com os bons, cruéis, diz a Bíblia Sagrada. Então vejamos aí que, diante dessa degradação, diante dessa deterioração moral, mas a palavra de Deus adverte para a gente vivermos uma vida de santidade. Vivermos uma vida não com uma deterioração moral, não conforme o mundo que vive na imoralidade, na desobediência. Não, a palavra de Deus ordena que venhamos vivermos realmente na santidade. 1 Pedro 1,15, Deus diz, olha, sejam santos em toda a vossa maneira de viver, assim como eu sou santo. Deus falando através do apóstolo Pedro. Então é para viver de santidade, na vida social, na vida familiar, na vida conjugal, na vida política, na vida econômica, na vida religiosa, na vida espiritual. Santidade em toda a nossa maneira de viver. Subtópico número 2, nós temos aí a erosão da ortodoxia. A erosão, o desgaste, a degradação da ortodoxia. Ortodoxia, que significa crença correta, que significa crer corretamente. Ortodoxia, que vem de ortos, que significa correto, e doxa, que significa crer, ou seja, crer corretamente. Ortodoxia, crer corretamente. Crença correta. Então, a erosão da ortodoxia. Então, o desgaste, a degradação da verdadeira crença. Subtópico 2, nós temos aí que o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Representa um ataque, uma grande afronta à ortodoxia bíblica. Suas teses dos progressistas reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas, tornando as experiências simplesmente experiências religiosas, ou seja, sem poder, sem utilidade. Palavras vazias, pessoas vazias, tornando meramente em experiências religiosas, ou seja, coisas da mente daqueles que acreditam, tornando ineficaz aquilo que a Bíblia ordena, doutrina. Olha só, no ensino progressista, eles tiram a autoridade bíblica, eles rejeitam as verdades bíblicas, eles tiram tudo isso e colocam o quê? A cultura para substituir, o entretenimento para substituir, e o resultado a qualquer custo, ou seja, quererem a qualquer custo, de qualquer forma, de todo jeito, ganharem as pessoas. Enquanto Deus quer libertar as pessoas, eles querem aprisionar as pessoas. Enquanto Deus quer mostrar a verdade para as pessoas, eles querem encobrir as pessoas de receberem a verdade, porque a verdade vai libertar. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os que aderem ao progressismo,
ao ensino progressista, se tornam pessoas não amigas de Deus que deveria ser, mas se tornam amigas dos prazeres, gostam dos prazeres, dos deleites. Imagina uma pessoa ir para uma igreja simplesmente porque tem comida, simplesmente porque tem louvorzão, simplesmente porque tem brincadeiras, porque tem palhaçadas. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É justamente o ensino progressista. As pessoas têm que irem a uma igreja por causa da palavra. Estarem na igreja por causa da palavra. Para justamente serem amigas de Deus, como Deus exige. Então eles ensinam que a vida em igreja não há necessidade. Dá para você ser uma pessoa voltada para Deus sem ter que estar em uma igreja. Ou seja, um desigrejado. Então a vida em igreja fica desprovida destes que assim atuam. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo. Pessoas que vivem nas igrejas, mas não têm a experiência do Espírito Santo sobre as suas vidas. Não têm a voz do Espírito Santo sobre o seu dia a dia. Não têm a revelação bíblica sobre a sua vida cotidiana. Justamente porque são pessoas vazias. Por causa dos ensinos que elas receberam, ensinos progressistas. Sendo incapazes de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Então, esses ensinos não têm a capacidade, o poder de transformar as pessoas. Aquele que roubava não rouba mais. Então, esses ensinos não têm esse poder, porque não é um ensino bíblico, é um ensino progressista. É um ensino de autoajuda, é um ensino que pode ter Deus de qualquer forma sem deixar o pecado. É um ensino progressista. Subtópico 2. A corrupção da fé. Olha só, com o caráter humano maculado, manchado, e a corrosão, desgaste, da ortodoxia, crença correta, então, essa mancha, manchando o caráter desse cristão, com esse desgaste, com essa descrença verdadeira. Então, o que acontece com essa descrença da crença verdadeira? Então, o que acontece é que são promovidos isto pelos ensinos progressistas. E o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Então, se o ensino progressista está sendo disseminado, está sendo ensinado, então por que é que ele está sendo campeado no campo religioso, eclesiasticamente? Justamente porque as pessoas que estão à frente, justamente porque os pastores estão deixando entrar, os professores, pregadores, ensinadores, os que estão na transmissão, que deveria ser da verdadeira palavra de Deus, são pessoas que não têm a capacidade. Por quê? Porque não são leitores, não são estudantes da palavra de Deus, como ela própria exige, não são convertidos, não têm convicção, estão atuando de qualquer forma. Estão fazendo, entre aspas, a obra de Deus, mas não como deveria ser feito. Jeremias 48:10 diz assim, que maldito é o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente, ou seja, sem ter uma qualificação, sem ter realmente a condição, sem fazer verdadeiramente do jeito que Deus quer. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que
é para procurarmos nos apresentarmos a Deus como aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que tenha condição, que tenha qualidade, que tenha a condição, a qualidade de poder estar naquele devido ponto, momento, púlpito, microfone, para transferir a palavra com veracidade, com verdade, com legitimidade, com espiritualidade. Ao contrário do que acontece nas igrejas mundo afora. Possivelmente na sua. Justamente porque são pessoas que não deveriam estar aprendendo, mas estão ensinando, deveriam estar ouvindo, mas estão pregando, deveriam estar examinando, sentando, mas estão em pé. Quem não se senta, disse Aguinaldo Betti, seu bordão, pastor Aguinaldo Betti. Quem não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, quando alguém sobe a um púlpito, é porque sentou para examinar, ler, estudar, preparar o texto, o tema, o sermão. Mas, infelizmente, isso é uma raridade. Isso é uma escassez. Então, pelo ensino progressista, se promove essa mácula e essa erosão à ortodoxia bíblica, que não deveria. E, por fim, descaracteriza a fé cristã. Imagina um cristão tendo fé, mas não tem fé. Por quê? Porque a fé deveria estar em Deus, mas a fé está na oração de fulano. A fé está na água que consome. A fé está em todas coisas, menos em Deus ou na palavra. Então, Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos. Versículo 2 a 4 diz assim: sabe, porém, isto, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, Paulo acrescenta justamente essas práticas dos falsos cristãos. Paulo, quando está predizendo, profetizando, na verdade, no período que antecede a volta de Jesus, estaria acontecendo essa impiedade, essa vida sem utilidade diante de Deus, uma vida contrária ao que Deus exige. Então, repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. No versículo número 6 diz assim: porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam canteiros mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Então, Paulo está alertando do que realmente aconteceria nesse período anterior à volta de Jesus, nos últimos dias, segundo ele. E nós estamos nesses últimos dias. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Então, a corrupção da fé. A corrupção da fé. Uma fé corrupta, uma fé maculada, manchada, uma fé
sem poder, uma fé não em Deus. Então, os ensinos progressistas transferem isso, ensinam isto. Então, o que acontece? Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. No ensino progressista, acreditam que os prazeres do corpo, os pecados do corpo, não agridem a alma, não afeta a alma. Que prazeres é esse? Que pecado é este? É a prostituição, é a ideologia de gênero, trazendo os dias de hoje, são as drogas, são o aborto, são o relativismo moral, ou seja, o pecado não é pecado. Então as pessoas estão vivendo esse ensino progressista de maneira que podem até participar de um culto, mas quando saem, vão para os pecados. São pessoas sem uma qualidade, sem um caráter, vivendo falsamente. E possivelmente pessoas que até mesmo participam de cultos, mas que não têm a vida transformada e estão até mesmo liderando à frente de um conjunto, à frente de uma banda, à frente de um rebanho, à frente de qualquer funcionalidade, cargo da obra de Deus e alegando fazer a obra de Deus. Isso é um ensino progressista, esse perigo desse ensino progressista que atua. Então vejamos aí. A deterioração moral, a erosão da ortodoxia bíblica e a corrupção da fé, conforme os subtópicos do tópico que nós vimos, o tópico número 1, são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Ou seja, a corrupção da fé descaracteriza o cristianismo bíblico. A erosão da ortodoxia descaracteriza o cristianismo. A deterioração moral descaracteriza. Justamente porque está precisando, é necessário ter postura real e verdadeira. Para não poder introduzir o ensino progressista. Vamos para o tópico número 2. As teorias progressistas. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico, da teologia liberal. Sua principal característica é o repúdio à inspiração inerrante da Bíblia. Rejeitam a inspiração da Bíblia, a inerrância da Bíblia. A Bíblia ela não contém erros. A Bíblia é a palavra de Deus. Rejeitando a inspiração da Bíblia, a Bíblia foi escrita, mas não foi inspirada por Deus, foi só algumas partes. Não, a Bíblia foi toda ela inspirada por Deus. 3:16 de 2 Timóteo. 3:16 de 2 Timóteo. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então é toda a escritura, de Gênesis e Apocalipse, do primeiro versículo até o último versículo da Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia Sagrada, ela completa, ela é inspirada por Deus e ela não contém erros, a não ser erro de gráfica, erro de digitação, mas erro na mensagem. Erro, não. A Bíblia não contém erros. Quem contém erros é a humanidade. Então, a ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, o homem como centro. Então, a finalidade, a ênfase, a conclusão do progressismo é colocar o homem como centro.
no centro. Já imaginou, você vai para uma reunião religiosa, um culto mesmo, e de repente, quem é o centro? Deus ou a palavra? Ou Jesus? Mas quem é o centro? É o líder? É o cantor? É o pregador? É a banda? Quem é o centro? É o homem. Então, quando o homem é o centro, que é o movimento antropocêntrico, onde o homem é o centro, onde Deus não está entronizado, então você percebe que as músicas, os louvores, não é para reprovar o pecado, mas é para massagear o pecado. As pregações, os sermões, os ensinamentos não são para reprovar o pecado, mas é para massagear o ego humano, para ele se sentir confortável, para ele não ser espantado, para ele não deixar de vir à igreja. Não precisa disto. Isto é progressismo. Isto é progressismo. Progressismo puro. Esse ensino, quando assim acontece, produz pessoas egocêntricas, pessoas egoístas, pessoas que amam a si mesmas, e retira a convicção do pecado. Olha por que o perigo do progressismo. É porque retira o poder do pecado, a convicção do pecado, a realidade do pecado. E produz pessoas egocêntricas. A pessoa, imagine, continuar no pecado justamente porque não houve um combate contra o pecado. Não houve um ensino contra o pecado. Há quem diga que não, porque a igreja não pode estar sendo tratada, não pode estar levando pancada. A palavra de Deus, ela tem que ser hoje, amanhã e sempre levada à audição, ao ouvinte, seja ele cristão, seja ele pecador. A palavra de Deus, ela tem que ser transferida. E a palavra de Deus, em todos os momentos, ela irá ir de encontro, confrontando realmente aquela pessoa, quer aprovando, quer reprovando. A palavra de Deus, ela vai tratar o ser humano. É por isso que o escritor dos Hebreus 4:14, 4:12, diz que ela é viva e eficaz. É porque ela vai de encontro com o ser humano. Ela vai de encontro com o ser humano. Indo de encontro com o ser humano, ela vai justamente afrontá-lo. Ela vai confrontá-lo. Ela vai realmente trabalhar interiormente na vida dele. Ela vai discernir o que está dentro ali, o pecado oculto, o projeto maligno, a mágoa, o rancor, a falta de perdão. Ela vai entrar e penetrar, fazendo o ser humano ter a consciência da realidade, da gravidade que ele está vivendo, caso ele não abandone se arrependendo. Então, esse ensino produz pessoas egocêntricas, pessoas egoístas, e retira a convicção do pecado. É por isso que o homem só pensa nele. É por isso que o homem só olha para ele. É justamente por causa disto. Justamente por causa disso. Caso ele seja verdadeiramente convertido, então ele vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não ao contrário. Ele acima de tudo, ele e pronto. Não, ao contrário. Então, a desconstrução da Bíblia, no ensino, as teorias progressistas, a desconstrução da Bíblia, então eles querem tirar o poder da Bíblia Sagrada.
Quer tirar o poder da Bíblia Sagrada. Qual é o poder da Bíblia Sagrada? A inspiração que ela tem. Não há livro no mundo que tenha o teor de inspiração como a Bíblia Sagrada. Existem livros que têm inspiração, mas não é toda a inspiração. Mas a Bíblia é o livro total, do início ao fim, inspirado por Deus. Inspirado por Deus. Então, a desconstrução da Bíblia. Então, eles propagam um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social. É o ensino progressista. É como que, na verdade, eles estão tratando que o homem pode ser tratado. Não precisa ser tratado de uma outra forma. Apenas resolvendo o problema social, resolvendo o problema cultural, resolvendo o problema econômico do país, estará transformando o homem. Não transforma. O que transforma o homem, o ser humano, a humanidade, é a palavra de Deus. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social. A salvação do homem ocorre através de Jesus, através de uma transformação espiritual, não é social, é espiritual. Que esse espiritual, uma vez transformado, então reflete no social. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Se drogava não vai se drogar mais. Bebia não bebe mais. Mentia não mente mais. E aí por diante. E aí por diante. Quando se fala do progressista, do progressismo, ensino progressismo, se refere às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, ou seja, daquilo que é contrário ao que a Bíblia ensina. Em especial, na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Em especial, nas doutrinas e dos valores cristãos. Quais são as doutrinas? As doutrinas do pecado. A doutrina do pecado. Os valores cristãos, que o cristão ele precisa realmente estar nesses costumes. Não viver conforme o mundo, não viver conforme o pecado. Não viver conforme os prazeres, mas viver conforme a palavra. Palavra de Deus. Subtópico 2. O teísmo aberto. O teísmo aberto, nessa teologia que pertence à teologia liberal, do liberalismo, nessa teologia do teísmo aberto, essa teologia que faz parte do progressismo, do ensino progressista, nessa teologia Deus é limitado. Deus é limitado, olha só. Deus é limitado. Deus ele não conhece o futuro em seus detalhes. É o que ensina o teísmo aberto, da teologia liberal. Deus ele não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Veja só que aberrações estão transferidas. Isso são ensinos. Deus é limitado, Deus é ilimitado, Deus é infinito. Infinito. Deus não conhece o futuro, Deus conhece o futuro, Deus conhece tudo. Tudo. Antes de acontecer. Salmo 139 vai falar sobre Deus conhecendo o futuro, Deus conhecendo tudo antes de vir ainda a se projetar, a acontecer. Deus conhece antes de falar, Deus já conhece o pensamento, Deus já sabe antes que a gente venhamos falar, transferir, Deus já conhece. Deus conhece o futuro. Deus conhece o futuro e Deus comanda o futuro. Olha só o que ele diz, que Deus não exerce
controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. O universo pertence a Deus, está controlado por Deus, é dominado por Deus. Salmo 24, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mundo e tudo quanto nela existe. Então, tudo está no controle de Deus, tudo está sob o poder de Deus. Que Deus não exerce autoridade, controle sobre o homem, Deus exerce. Exerce. Se Deus não exercesse, Adão teria comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e se tornaria um homem imortal e agora vivendo no pecado, sem que ninguém pudesse agora barrá-lo. Mas Deus, que tem o controle sobre tudo, Deus já colocou limite em Adão, expulsando ele do Éden para justamente ele não cometer o erro que cometeu com a primeira árvore, de comer a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus, ele tem controle sobre tudo. Deus tem controle sobre tudo e domina sobre tudo. Deus domina e controla o universo em sua totalidade. A humanidade em sua totalidade. O homem só vai até onde Deus permite. Justamente porque Deus está no controle de tudo. Mas no teísmo aberto, dessa teologia liberal, desse ensino progressista, ensina isto. Eles rejeitam o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Eles rejeitam que Deus tem o atributo da presciência, o poder de saber antecipadamente as coisas que irão acontecer. Eles rejeitam isso. Isso é o teísmo aberto. Isso é teologia ensinada nas igrejas. Olha o que eles dizem, que Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Deus, ele foi surpreendido quando Adão e Eva pecaram. Deus, ele foi pego de surpresa. Eles ensinam isso. Deus, ele não foi pego de surpresa. Deus já sabia que o homem, Deus já sabia que o homem e a mulher iriam comer daquilo que ele proibiu, comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo número 17. 2 e 17, perdão. Então Deus já sabia. Por que Deus já sabia? Segundo o teísmo aberto, a teologia liberal, Deus foi pego de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. Por que Deus não foi pego de surpresa? Por que Deus não foi surpreendido quando o homem pecou lá no Éden? Porque justamente a Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Se é antes da fundação do mundo, então quando Deus fundou o mundo, Deus formou o homem, criou o homem do pó da terra, colocou ele lá, o homem peca. Então, já estava escrito que Deus iria mandar Jesus. E Jesus que iria vir, veio a este mundo. E quando ele veio a este mundo, já estava escrito que ele já estava morto. Então, quando Jesus vem justamente para cumprir o que já estava escrito a respeito dele, que era justamente morrer. Justamente para recuperar a humanidade que se perdeu no ato de Adão e Eva, lá no Éden. Então, o teísmo aberto ensina essas aberrações, que Deus é limitado, que Deus não conhece o futuro, Deus conhece presente, passado e futuro. Que Deus não tem controle sobre toda a humanidade, sobre o universo, Deus tem controle. Até o próprio diabo, para você ter uma ideia, no momento ele está atuando,
E Deus, como todo-poderoso, Deus já deu a sentença dele. Deus já deu a condenação dele. Deus já disse o fim dele. Justamente porque Deus é presciente. Justamente porque Deus é soberano. Justamente porque Deus sabe todas as coisas. O príncipe deste mundo, que é o diabo. João 16, por volta do versículo 9, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo já está julgado. Quem é ele? O diabo. Mateus 25, versículo número 41. Olha o que a Bíblia diz. Que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Preparado. Foi preparado, já está preparado. E ele vai para lá. Será lançado lá. Exclusivamente preparado por Deus para ele e seus demônios. Isso é sinal de que Deus ele é soberano, Deus é presciente e que Deus está realmente no controle de tudo, humanidade e universo. Deus controla tudo, Deus domina tudo, Deus está sobre tudo. Ele é soberano. E ai do homem que tentar ir ao contrário, vai se dar mal. Assim como o diabo já se deu mal. A teologia da demitologização. A teologia da demitologização. Demitologização. Essa teologia, em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. O que é que ele ensinava? Esse teólogo alemão. Para esse teólogo alemão, havia muitos mitos na Bíblia e era preciso separá-lo da verdade. Olha só. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Essa teologia é que considera tudo mitológico. Céu mitológico, inferno mitológico, demônios, possessão mitológica, diabo mitológico, a tentação mitológica. Então, tudo passa a ser visto como mitológicos. Nessa teologia da demitologização, tudo passa a ser mitológico. Passa a ser mito. Passa a ser fictício. É como que fosse esses heróis animados. Heróis, mitos, fictícios. Não é real. Então, nessa teologia, tudo passa a ser mitológico. Irreal. Ou seja, o céu não é real, o inferno não é real, os demônios não é real. A tentação não é real. A possessão são mitológicos. São mitológicos. Então, tudo passa a ser como mitológicos. Até a doutrina da concepção. Olha só que aberração. Do nascimento virginal, ou seja, que Jesus não nasceu sobre uma virgem. Ou seja, nasceu de uma concepção, nasceu de uma geração igual a eu e você fomos gerados.
e que a promessa da volta de Cristo são classificados também como mitos, ou seja, não é real, não vai acontecer. Mas a volta de Jesus é tão real quanto o inferno, quanto o céu, quanto a energia que você não vê, mas ela está lá. Quanto ao vento que você não vê, mas você sente. Então, a concepção de Jesus, a vinda de Jesus é real. Assim como também céu e inferno, tentação, demônios, possessão, diabo. É real também. Porém, este alemão, esse teólogo diabólico, quis desmentir essas verdades, essas doutrinas. Porém, no final de tudo, ele vai comprovar o que ele quis desmentir, dizer que era mentira, dizer que não era verdade. Então, no tópico número 2, nós temos aí as teorias progressistas. Essas teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, ou seja, que a Bíblia não é inerrante nem inspirada. Passa pelo teísmo aberto, aonde Deus não é todo poderoso. Olha só. E pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Então, essas teorias são opostas à doutrina da palavra de Deus e pertencem ao que o Paulo disse: dias trabalhosos, dias difíceis. Refutando o ensino progressista. Tópico 3. Como refutar, combater, como debater, como calar essa doutrina progressista. Subtópico 1, reafirmando a autoridade bíblica. Ou seja, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina. A doutrina que a Bíblia foi inspirada por Deus. E foi Deus quem é o autor da Bíblia Sagrada. Não foi o homem. Não foi os 40 autores que a escreveram. Que a Bíblia foi escrita em 1.600 anos, 16 séculos, por mais de 40 autores, ou 40 autores em 16 séculos. Só que quem escreveu a Bíblia foi Deus. Porque os homens apenas foram instrumentos para escrever. Porém, quem é o autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo, é o nosso Deus, não é o homem. Então, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, da inspiração verbal e plenária, completa, da inerrante palavra de Deus. Então, as igrejas precisam trazer isso à tona, a importância da palavra de Deus. Que a palavra de Deus está ficando muito escassa. Hoje em dia, as pessoas estão ocupando o espaço dela, com outras coisas. E pouco se ouve dar importância a essa palavra. Hoje em dia é cultos para todos os tipos e todos os gostos, para todos os nomes. E com isso, quem perde é a palavra de Deus. Porque aonde ela deveria ter
prioridade está sendo substituída. Infelizmente. E isso traz perigos para as pessoas que dependem dela. Pessoas que só se alimentam se forem às igrejas. E quando chegam lá, são essas disseminações. Então isso é um perigo, porque não vai construir vidas, mas vai destruir vidas. Então é preciso reafirmar a autoridade bíblica. Segundo, Lutero, ele disse que distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens é o que é importante. Porque às vezes está sendo entregue o que foi inventado pelos homens e não o que foi inspirado por Deus. Imagine que muitas vezes se conhece sobre histórias, ilustrações, isso e aquilo, mas não se conhece sobre a palavra de Deus. É normal se falar sobre assuntos triviais e não sobre a palavra de Deus. Então é o que justamente Lutero está dizendo. Lutero advertia sobre a necessidade do ouvinte de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Então, os homens estão inventando, estão levando as tradições, estão levando as conversinhas, ao invés de levarem a inspiração de Deus. Aqueles 5, aqueles 10 que estão ali ouvindo, aqueles 100 que estão ali ouvindo, não importa quantos, mas aqueles que estão ali para ouvir, para se alimentar, que seja alimentado da inspiração de Deus, a palavra, não o que é inventado pelo homem. Então, como combater o ensino progressista? Reafirmando a autoridade bíblica. Segundo, ensinando as doutrinas bíblicas. Ensinando as doutrinas bíblicas. Olha só o comentarista Douglas diz. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. A grande comissão confiada à igreja, aquele ide que Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o que crê e for batizado será salvo. Essa missão, essa grande comissão foi entregue à igreja. E isto consiste em fazer, são duas coisas diferentes, fazer e ensinar discípulos. Fazer e ensinar discípulos. Olha só, Mateus capítulo número 28, versículo 19, versículo 20, está escrito assim. Mateus capítulo número 28, versículos 19 e 20. A grande comissão, Jesus disse isso aqui para ser executado. Foi uma ordem. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, portanto, disse Jesus aos seus discípulos, a grande comissão, os apóstolos, os 12 discípulos, que se estendeu à igreja, confiado à igreja, a qual nós somos, fazemos parte. Portanto, ides, disse Jesus, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a grande comissão
consiste em fazer discípulos, fazer. Pegar aquela pessoa e fazer, transformar aquela pessoa. Aquela pessoa que antes era uma velha pessoa, agora se tornar uma nova pessoa. Que era uma pessoa cruel, agora ser uma pessoa piedosa. Então, tornar essa pessoa, fazer discípulo. Ou seja, aquela pessoa que caminhava a deuses, agora caminhar a Cristo. Que seguia a idolatria, agora seguir a Deus, o único. Então, consiste em fazer discípulos e ensinar. Então, são duas coisas diferentes. Fazer e ensinar. Quando se ensina, se faz, se torna. Se torna. Então, compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. Quando Jesus diz, ide por todo mundo, né? Quando Jesus diz, fazer e ensinar, fazer discípulos, ensinando esses discípulos, alunos, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, quando isso se compreende, quando isso é alcançado, então isso compreende em uma ordenança proclamadora e um mandato educacional, ou seja, está educando aquela pessoa. Agora, quantas pessoas educacionalmente não sabe nada? É justamente porque a ordenança educacional não está sendo executada. É comum pessoas serem colocadas em ministério, serem oficiadas para trabalhar, enquanto ainda nem aprenderam. Mas já estão trabalhando. Existem as exceções, mas a Bíblia não dá essas exceções. Não dá. Às vezes, pessoas novas convertidas já trabalhando, já em execuções de atividade, já ministrando, já ensinando. Ou seja, ainda não se sentou para aprender, mas já se levantou para ensinar. Enquanto ainda nem foi ensinada, aí agora vai ensinar outros. Existem funções que quando... Imagine alguém vai ouvir um pregador, e esse pregador não sabe nada. Não sabe nada o quê? As doutrinas bíblicas. Não sabe as histórias bíblicas, não sabe a Bíblia, não conhece a Bíblia, não manuseia a Bíblia. É um papagaio, vai transferir o que ouviu, de fulano, de fulano, de fulano. É um pregador que aprendeu pelo WhatsApp, que aprendeu pelo Facebook, que aprendeu pela internet, que aprendeu pelo YouTube, pregador do YouTube. Não é aquele que se sentou para aprender. Não é aquele que gastou tempo para aprender. Ou seja, ainda não tem nem convicção. É tipo, como é que alguém vai mostrar o caminho do inferno para alguém se ele próprio está caminhando para o inferno? Como? Como é que alguém vai? É o que Paulo falou aos Romanos, capítulo 2, versículos 1 a seguir. Paulo diz, portanto, é inexcusável quando julgas a quem quer que seja, porque naquilo que tu condenas, te condenas a ti mesmo, porque fazes a mesma coisa. Então é preciso compreender essa ordenança educacional. A incumbência é tanto de formação, essa incumbência que Jesus deu à igreja,
principalmente aos discípulos, a incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduo. Então, quando Jesus mandou fazer e ensinar, Jesus estava tanto dando a ordenância de formação, ou seja, formar, qualificar. Então, era tanto formação como a transformação de indivíduos. Era tanto tornar em um seguidor, uma pessoa idônea, uma pessoa madura espiritualmente, como de transformação daquele indivíduo, ou seja, da pessoa. Era tanto a pessoa receber intelectual, como a pessoa também praticar. Então é responsabilidade. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. É responsabilidade da igreja ganhar aquela pessoa para Cristo e ensiná-la as doutrinas bíblicas. Ensinar o quê? Ensinar a doutrina bíblica. Hoje está desregrado. Desregrado. As pessoas continuam do mesmo jeito do mundo, mas estão cantando nas igrejas, tocando nas igrejas, pregando nas igrejas, sendo promovidas nas igrejas, mas vivendo igual ao mundo. É triste quando alguém vem a nós e diz: como pode alguém tomar ceia enquanto isso quer matar o outro, odeia o outro? Como pode alguém estar à frente do departamento enquanto é uma penina, enquanto é incapaz na qualidade que a Bíblia exige? Como pode? Infelizmente, essa é a triste realidade que nós vivemos. Então é responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Quer cantar? Entre pelo caminho. Vai cantar. Entre pelo caminho. Quer pregar? Entre pelo caminho. Quer ensinar? Entre pelo caminho. Existe a ética bíblica, existe as recomendações bíblicas, então obedecer as recomendações bíblicas. Não se pode pular. Não se pode pular as recomendações bíblicas. Substituir ou ultrapassar. Anular. Não se pode. Hoje em dia se dá uma oportunidade a todo mundo. Seja congregado, seja descasado, seja amancebado, é de todo tipo. E isso não é o que a Bíblia recomenda. A Bíblia manda ser exemplo dos fiéis, não ao contrário. Porque isso faz parte do progressismo. E isso descaracteriza o cristianismo. Porque justamente como tópico 1, isso é a deterioração moral. É a crise ética moral, é a falha do caráter. Então, ensinando as doutrinas bíblicas,
as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. A necessária dedicação ao ensino. Romanos capítulo 12, versículo número 7. É Paulo quem diz: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Você não pode ir ensinar. Você não pode ir pregar. Você não pode subir a um púlpito, a ir à frente da igreja, se você não se dedica ao ensino. O que é o ensino? É leitura, é estudo. É folhear a Bíblia, é conhecer a Bíblia, é ter familiaridade com ela, é manusear bem ela. Então, se não procede assim, você não tem essa capacidade. Não se deve dar essa capacidade, essa condição para tal pessoa, porque não tem capacidade. Não tem a capacidade. Então, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. Por quê? Porque dentro da refutação ao ensino progressista é preciso reafirmar a autoridade da Bíblia, é preciso ensinar as doutrinas bíblicas. Como é que vai ensinar as doutrinas bíblicas se não conhece elas? As pessoas estão aprendendo a decorar somente aquelas leituras. É leitura X para culto tal. Não pode ser outra, tem que ser só aquela. As pessoas as mesmas pregações há 1000 anos. Parece que a Bíblia Sagrada não tem outro tema. Os textos bíblicos, as conversas, as ilustrações não mudam. Precisamos debruçarmos, precisamos nos dedicarmos ao ensino. Se você é um pregador, não seja preguiçoso. Se você é um ensinador, não seja preguiçoso. Você vai tal dia, tem tal mês, se você está escalado ou foi convidado, não suba ao púlpito sem que você não tenha a palavra de Deus. Ah, Deus me dá na hora. Isso não é dependência, isso é presunção. E Deus não conta com pessoas assim. Deus não conta com pessoas assim. Você precisa estar bem ensinado, bem instruído, bem preparado. Bem preparado. Sermão, tema, texto, leitura expositiva, estudada, examinada, esboçada, a exposição. Quando assim acontecer, você não vai se preocupar em gastar tempo remendando aqui, remendando acolá. Não, você não vai se preocupar, você vai se preocupar em agora ter um tempo para você ocupar aquele tempo que você esboçou. Às vezes os pregadores, os ensinadores ficam enrolando. É normal você ver na sua igreja. Enrolando o tempo, para o tempo chegar e o tempo correr, o tempo passar e de repente ele escapar. Porque não tinha nada e tinha que ocupar aquele tempo. Canta 1000 hinos, 1000 histórias, etc. Não precisa, a palavra de Deus ela preenche. O lugar dela é este. Não precisa de remendo. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Ou seja, o ensino verdadeiro.
resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Quando a igreja trabalha nessa formação do aluno, nessa formação do indivíduo, transformação do indivíduo, que vem decorrente do ensino das doutrinas bíblicas, então a igreja vai ter espiritualmente aí um crescimento genuíno e saudável. Em último lugar, refutando, combatendo o ensino bíblico, o ensino progressista, perdão. Terceiro subtópico é enfatizando a santificação. Enfatizando a importância da santificação. Sem santificação, ninguém, pastor ou ovelha, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Para a salvação, ninguém verá a Deus. 12 e 14 de Hebreus. Ninguém verá a Deus sem a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atreladas a uma vida de santidade. O aluno aprendeu, o discípulo aprendeu, então precisa estar atrelada a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo agios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Então, uma vez que a santificação está em foco na vida do indivíduo ou da indivídua, então é o que? É a operação do Espírito Santo, mantendo ele separado do pecado e consagrado a Deus. Ou seja, exclusivamente para Deus, vivendo exclusivamente para Deus. Porque a santificação, a palavra santo, santificação, santificar, significa purificar, se limpar. Significa justamente essa questão aí de estar separado, consagrado. Separado do pecado, consagrado a Deus. Diz assim, final do subtópico. A ênfase está na obediência à palavra de Deus. Essa santificação ela tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Tem a ver com o abandono da concupiscência, ou seja, das cobiças variadas. E uma vida de retidão moral em toda maneira de viver. Então, essa vida de santificação ela tem a ver com essa conduta, tem a ver com esse abandono do pecado, para poder viver uma vida de santificação, uma vida de obediência à palavra de Deus e vivendo essa santidade em toda maneira de viver. Então, esse ensino progressista, ele é um ataque à fé cristã, ao cristianismo. E ele precisa ser combatido. As igrejas precisam evitar. As igrejas precisam filtrar o seu ministério. Porque eu preciso consagrar para o ministério ficar completo. Se aquela pessoa for capaz, qualificado, tiver condições, não for nova convertida, tiver convicção e for um fiel seguidor de Cristo, pode consagrá-lo. Mas consagrar pessoas que simplesmente, às vezes, só tem poder aquisitivo, não. Tem que ter caráter, porque senão descaracteriza o cristianismo.
descaracteriza o cristianismo. O cristianismo fica sem força. E isso não fazemos parte de propagar um cristianismo sem força, sem poder. Mas nós propagamos um cristianismo forte. Um cristianismo que quem é de Cristo vive para Ele, vive nele e está nele. Que Deus abençoe a todos. Que você tenha uma ótima aula na sua igreja, na sua congregação. E tome cuidado para que não seja somente um militante a casas sociais, a igrejas, a congregações, mas que você viva um cristianismo verdadeiramente bíblico. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.